Ele suspeitou da avó cansada no bairro, mas seu medo era um sacrifício oculto. O sol da manhã espreitava por trás dos telhados antigos do bairro da Paz, pintando de dourado as paredes da casa do Sr. Augusto. Aos 72 anos, aposentado, ele era conhecido pela mente perspicaz e pela rotina metódica. Apreciava a ordem, a pontualidade. Desde que sua querida Clara partira, havia 4 anos, Augusto dedicava-se à sua coleção de discos e à leitura diária. Mas algo quebrava sua tranquilidade. O comportamento da vizinha, Dona Lúcia. Ela, uma senhora de 75, viúva, morava ao lado há décadas. Sempre reservada, agora parecia assustada, apressada, diferente. Naquela manhã, sentado à mesa da cozinha, Augusto a viu sair. Dona Lúcia, com o cabelo branco preso num coque, parecia mais magra, olheiras profundas. Vestia o mesmo casaco modesto. Segurava uma sacola velha. Verificava o relógio incessantemente. Bom dia, Dona Lúcia. Ele arriscou. Ela deu um sobressalto, um sorriso tênue e forçado. Bom dia, Sr. Augusto. Tudo bem? Sua voz tremia. Tudo ótimo. Só estou um pouco apressada. Uns afazeres. E saiu, quase correndo. Augusto franziu a testa. Apressada para quê? Pensou. Dona Lúcia não tinha emprego. A família vivia distante. Para onde ia com tanta urgência? Dia após dia. Nos dias seguintes, a cena se repetia. Dona Lúcia, impecável na simplicidade, mas com tensão. Saía cedo, movimentos mecânicos, a mente longe. Um dia ele a viu no ponto de ônibus. Segurava um celular antigo, observando-o com pânico. Apagava mensagens rápido, como se quisesse apagar provas. Ele sentiu o coração apertar. Dona Lúcia sempre foi íntegra, mas aparências enganam. No horário do almoço, Zé, seu faz-tudo e amigo, consertava uma cerca. Zé notou algo diferente na Dona Lúcia? Augusto perguntou casual. Zé, de mãos calejadas, pensou. Ela anda mais quietinha, Sr. Augusto, comendo pouco. Às vezes a vejo olhando para o nada. Augusto assentiu. Exato, nervosa, apreensiva, escondendo algo. Zé deu de ombros. Dona Lúcia, difícil, sempre correta. Pois é, Zé, mas as pessoas mudam, ou escondem o que são. Augusto suspirou. Tenho a sensação de que ela está sendo pressionada ou envolvida em algo. E não acho que faria isso por escolha. Zé ficou sério. O senhor acha que ela está em perigo? Augusto não descartava. Não sei, mas nunca a vi tão atenta ao celular, nem tão assustada. Nunca a vi com olhos marejados, como hoje, quando pensou que ninguém a observava. Zé respirou fundo. Quer que eu dê uma olhada, Sr. Augusto? Discretamente. Augusto balançou a cabeça. Ainda não. Zé, quero observar mais. Mas esteja pronto. Amanhã, se ela sair no mesmo horário, vamos segui-la. Zé assentiu. A noite parecia arrastar-se para Augusto. As imagens de Dona Lúcia, seus olhos cheios de tristeza, as mãos trêmulas, as fugas apressadas, tudo se repetia. Ele dormiu pouco e quando o despertador tocou às 6 da manhã, já estava de pé, banho tomado e com um café na mão. Zé chegou pontualmente às 7h15. Tudo pronto, Sr. Augusto. Às 7h25, Dona Lúcia abriu o portão. Augusto a observou. Parecia ainda mais frágil. Passos rápidos, quase uma corrida silenciosa. Acenou para uma vizinha que regava plantas, o sorriso curto. Bom dia, querida. Com pressa hoje como sempre? Riu a vizinha. Augusto sentiu um calafrio. Com pressa, como sempre. Era a rotina de quem escondia uma batalha diária. Dona Lúcia pegou a sacola, a mesma de sempre, e apressou o passo para o ponto de ônibus. Augusto e Zé esperaram 1 minuto. A caminhonete de Zé partiu, mantendo distância. Ela pegou a linha 17. Zé informou. Vai para o lado do comércio popular. Augusto, no banco do passageiro, observava a silhueta de Dona Lúcia, sentindo o peso do próprio julgamento. Ela está assustada, Zé. Com medo. O ônibus balançava pelas ruas.
passando por bairros que Augusto não visitava há anos. Dona Lúcia desceu num terminal movimentado, pegou outro ônibus, menor, para um bairro mais afastado, de casas simples. Esse é o bairro das Acácias, Zé comentou. Moro por perto, mas nunca vi Dona Lúcia aqui. Augusto fixou os olhos nela. O celular de Dona Lúcia vibrou e ela o olhou com desespero. Não era surpresa, era angústia profunda, como se estivesse atrasada para algo que valia mais que a vida. Ela não estaria assim por pouca coisa, Augusto murmurou. Isso é sério. O ônibus parou em uma rua de muros baixos, casas com pequenos jardins. Ela desceu apressada. Caminhou 2 quadras, sempre olhando ao redor, como se temesse ser seguida. Augusto e Zé desceram, camuflados. Se ela entrar em casa suspeita, se estiver coagida, se metida com gente perigosa, Augusto pensava, coração acelerado. Dona Lúcia virou na 3ª rua à direita, reduziu o passo, guardou o celular e parou diante de uma casinha modesta, mas com um jardinzinho bem cuidado. Respirou fundo, como quem se prepara para uma batalha emocional, e abriu o portão. Augusto fez sinal para Zé parar atrás de uma árvore. Observaram. A porta abriu antes dela bater. Uma voz fraca, carregada de doçura, chamou. Vovó, você chegou? Aquela palavra atravessou o peito de Augusto. Vovó. Dona Lúcia correu até a entrada e abraçou uma jovem de cabelos finos, pele pálida, olhar cansado, sentada numa cadeira de rodas. Sofia, uns 15 anos, frágil, respirando com dificuldade. Minha flor, eu cheguei. Me desculpa pela demora. A voz de Dona Lúcia era diferente. Suave, carinhosa, humana. Augusto sentiu o ar faltar. Ele esperava tudo, menos aquilo. Dona Lúcia não vivia uma vida dupla de mentiras. Não estava envolvida com gente perigosa. Ela cuidava da neta doente, abandonada pelos pais, sozinha, dia após dia, sem pedir ajuda, sem querer preocupar ninguém. Augusto encostou-se lentamente na árvore, respirando fundo, sentindo uma culpa silenciosa crescer. Tudo o que ele suspeitou desabou. O vento daquela rua simples soprava frio. Augusto processava a cena. A imagem de Dona Lúcia abraçando a neta se repetia. Você errou. Você julgou. Dona Lúcia entrou na casa com Sofia, empurrando a cadeira com delicadeza. A porta entreaberta permitiu a Augusto ver a vida que ela escondia. Zé manteve-se em silêncio. Augusto também não queria falar. Queria observar e entender. A sala da pequena casa tinha paredes em tom pêssego, descascadas. Mobília simples, antiga, bem cuidada. Sofá de chita, fotos antigas. Lar humilde, cheio de afeto. Augusto viu Dona Lúcia ajudar Sofia a sentar, cobrir suas pernas com uma manta de crochê. Foi difícil hoje, minha flor? Perguntou. Sofia sorriu fraco. Só sinto sua falta quando você demora, vovó. Mas sei que você faz o que pode. Dona Lúcia abaixou a cabeça. Eu sempre chego, mesmo cansada. Augusto fechou os olhos. Mesmo cansada, exausta, escondendo lágrimas. Dona Lúcia nunca deixou de cumprir o dever. Nunca pediu nada. Tudo porque tinha uma corrida contra o tempo que ninguém via. Augusto abriu os olhos e observou Dona Lúcia ir à cozinha. Vovó, não precisa, disse Sofia. Precisa sim, Dona Lúcia respondeu. Você quase não comeu. Augusto sentiu a respiração falhar. Dona Lúcia, uma idosa, trabalhava silenciosamente como cuidadora. Limpava, cozinhava, organizava e ainda chegava ali para outra jornada. Vivia 2 vidas, avó zelosa e cuidadora dedicada. Sozinha. Dona Lúcia voltou com um prato simples, arroz, frango, legumes. Refeição modesta, mas ajeitada com carinho. Eu fiz cedo, antes de sair, disse, soprando a comida. Só esquentei. Sofia sorriu, emocionada. Se não fosse a senhora vovó, Dona Lúcia interrompeu segurando a mão. Não fala assim, você ainda tem muita vida. Eu tô aqui. Sempre vou tá. As palavras vibraram em Augusto. Como ela conseguia se desmoronar?
Dona Lúcia ajudou Sofia a comer, cada colher com calma, cada pausa com paciência. Não tem pressa, eu tô aqui. Augusto não se moveu. O peito doía. Zé falou baixo. Senhor, ela faz tudo isso todos os dias? Sozinha. Augusto sussurrou. O senhor acha que ela não contou por quê? Zé perguntou. Porque algumas pessoas aprendem a sobreviver em silêncio e temem que, se mostrarem fraqueza, vão perder tudo o que conseguiram. Zé assentiu. Augusto também entendia, por Clara. Ela sorria mesmo com dor, dizia tô bem para não preocupar. A lembrança o golpeou. Dona Lúcia o afetava tanto porque olhos que escondem dor protegem alguém. Dona Lúcia terminou de alimentar a neta, lavou os pratos. Com cuidado, sem irritação, pressa ou revolta. Só amor e medo. Medo de perder Sofia. Sofia chamou. Vovó, vem sentar comigo. Não quero você sozinha nessa lida. Dona Lúcia sentou. Minha filha, se você soubesse como eu tô tentando. A voz embargada. Tô com tanto medo que descubram que eu sempre saio correndo. Medo de não conseguir continuar. Augusto sentiu uma fisgada. Ele achava que ela escondia algo ruim. Ela escondia desespero. Eu tô dando conta, minha flor. Juro que tô. É só cansativo. E se descobrirem? Sofia perguntou. E se acharem que a senhora não serve mais para cuidar de mim? Dona Lúcia olhou as mãos. Aí eu não sei o que vai ser da gente. Augusto fechou os olhos. Precisava respirar. Aquela idosa carregava o mundo e tinha medo de desagradar. Medo de perder a única capacidade de cuidar da neta. Zé discretamente. Senhor, o senhor não seguiu uma pessoa ruim. Seguiu alguém que sofre calado. Augusto engoliu seco. O tempo passou. O céu escureceu. A rua silenciosa. Dona Lúcia ajudou Sofia a se deitar. Quarto simples, limpo. Cama com colcha de retalhos. Remédios organizados. Precisa de alguma coisa? Cobriu a neta. Só de você chegar sempre, vovó. É meu maior conforto. Dona Lúcia beijou a testa. Eu nunca falho, minha flor. Nunca. A frase atravessou a alma de Augusto. Voltou para a sala. Dona Lúcia sentou no sofá. Deixou a cabeça tombar, respirou fundo e chorou. Choro silencioso, discreto, só quando ninguém olha. Augusto deu 2 passos. Zé segurou seu braço. Senhor, não agora. Ela precisa desse silêncio. Augusto parou, observou Dona Lúcia chorar. Depois, ela se levantou, enxugou o rosto, arrumou a casa. Como se nada tivesse acontecido. Augusto percebeu a força absurda. Dona Lúcia saiu quase às 8 da noite. Céu escuro, vento frio. Trancou o portão. Olhou a janela onde a neta dormia. Sorriu cansada, aliviada. Augusto não conseguiu desviar o olhar. Tudo nele havia mudado. Desconfiança virou admiração. Preocupação virou respeito. Culpa virou algo profundo, íntimo. Zé, ao lado. E agora, senhor Augusto? Agora eu preciso consertar o erro que cometi. Olhou a casa. E preciso descobrir como ajudar, sem tirar dela a única coisa que ainda a faz se sentir forte. Ele faria. Naquele dia, Augusto descobriu um segredo que mudaria sua vida. Augusto voltou para casa com um peso novo, de consciência, verdade, arrependimento. O silêncio do carro conversava com ele. Zé dirigia devagar. Augusto, encostado no vidro, via as luzes da cidade. O rosto de Dona Lúcia chorando, marcado na retina. Ninguém deveria chorar assim, sozinho. Chegou ao portão, soltou o ar. Sua casa enorme, iluminada, impecável. Pareceu grande demais, vazia, fria. Quer que eu prepare algo? Zé perguntou. Augusto balançou a cabeça. Não, obrigado. Só preciso ficar sozinho. Zé assentiu. Augusto entrou devagar. Cada passo ecoava no piso, marcando o caminhar de um homem que descobriu a realidade fora de seus muros perfeitos. Passou pela sala apagada, silenciosa. Dirigiu-se à varanda dos fundos. Vento noturno, cheiro de jasmim.
Lua refletia no lago. Augusto encostou na grade. Respirou fundo. Permitiu-se sentir. A culpa veio ardida. Desconfiou de Dona Lúcia. Achou que ela estivesse em algo sujo. Imaginou ameaças. E no fim, ela mantinha a neta viva, sozinha, exausta, com medo. Augusto fechou os olhos. O rosto de Clara. As pessoas mais fortes são sempre as que mais escondem. Engoliu seco. Eu falhei com ela, murmurou. Raro Augusto se sentir pequeno. Mas naquela noite ele se sentia injusto, cego. No dia seguinte, acordou cedo. Não dormiu bem. Banho rápido, camisa de linho. Desceu para a cozinha. Às 7h25, ouviu o rangido do portão vizinho. Dona Lúcia tinha saído. Augusto levantou, observou sem ser visto. Dona Lúcia caminhava para o ponto. Passos pesados, olheiras marcadas, ombros caídos. Uma vizinha a recebeu. Bom dia, Dona Lúcia. Que Deus a abençoe. Bom dia, querida. Voz fraca, tentando animar. Augusto a viu tentar sorrir e falhar. Viu apoiar a mão no muro para respirar. Fechou os olhos, vencida pela exaustão. Não pode continuar assim. Dona Lúcia segurou a sacola. A mão tremeu, quase deixou cair. Augusto chegou perto. Permita-me ajudá-la, disse. Dona Lúcia sobressaltou. Senhor Augusto, desculpe, não vi o senhor. Não precisa, suavizou. A senhora está bem? Apertou os lábios, disfarçando. Estou sim, senhor Augusto, só um pouquinho cansada, punhalada. O mesmo estou bem que as pessoas dizem quando tudo desmorona. Augusto observou. Ela estava quebrada. Dona Lúcia hesitou. Posso falar com a senhora mais tarde na minha casa? Pânico nos olhos dela. Claro, a hora que quiser. Tentou voltar ao ponto, mas as mãos tremiam, o corpo cansado. Augusto sentiu a culpa. O tempo arrastou-se até o meio da manhã. Augusto no escritório, organizando o que dizer. Não queria assustá-la, queria conversar de forma humana. Às 10, Dona Lúcia bateu. Com licença. Pode entrar. Postura formal, insegurança evidente. Acreditava que ia perder tudo. Augusto levantou, caminhou devagar. Dona Lúcia, antes de tudo, não é para repreender. Respirou fundo, nervosa. Fiz algo errado? Voz trêmula. Augusto sentiu o coração doer. Não, nada errado. Apontou para a cadeira. Sente-se. Sentou-se com cuidado, mãos entrelaçadas. Augusto sentou à frente. Queria entender, disse sincero. O que acontece? Seu comportamento mudou. Assustada, cansada, preocupado, Dona Lúcia desviou o olhar. Está tudo bem, senhor Augusto. Só uma fase difícil. Augusto inclinou-se. Dona Lúcia, olhe para mim. Ergueu os olhos, viu o medo. A senhora está mentindo, disse suavemente. Não quero que carregue isso sozinha. Arregalou os olhos, apertou as mãos. Não disse nada. Dona Lúcia, não estou aqui para punir. Estou aqui porque merece dignidade e é um exemplo de retidão neste bairro. Percebi que sofre. Apertou os olhos. Senhor Augusto, não posso parar de cuidar da minha Sofia. Sussurrou, voz trêmula. Juro que não falho. Juro que faço o que posso. Ei! Augusto interrompeu. Não estou falando em impedi-la de cuidar de Sofia. Dona Lúcia silenciou, surpresa. Só quero saber da senhora e oferecer ajuda se permitir. Balançou a cabeça, negando. Agradeço, senhor Augusto, mas está sob controle. Cansada. Consigo. Sempre consigo. Augusto viu. Apavorada demais para a verdade. Pressioná-la seria empurrar quem está na beirada. Respirou fundo. Tudo bem, Dona Lúcia. Não vou forçá-la, mas saiba. Inclinou o corpo, olhou nos olhos. Estou aqui e a senhora não precisa carregar o mundo sozinha. Desviou o olhar, mordeu o lábio para o choro. Obrigada, senhor Augusto, murmurou. Ele não insistiu, deixou-a sair. Coração implorava. Quando fechou a porta, Augusto levou a mão ao rosto, espiou. A verdade transbordaria, mas Dona Lúcia não estava pronta. Precisava de outra forma. Digna, delicada, humana. A decisão transbordou. Ele a ajudaria. Querendo ou não, ela merecia. Ninguém aguenta sozinho. Naquela tarde,
Augusto fez a escolha que mudaria o destino dos três: dele, Dona Lúcia e Sofia. Ele voltaria àquela casa, não para espiar, mas para estender a mão. Dona Lúcia não fazia ideia do impacto. Augusto passou o dia com a sensação incômoda. A conversa repetindo, o tremor das mãos, o medo, a voz falhando. Impossível seguir a rotina. Final da tarde, Dona Lúcia já saíra. Augusto sentado no escritório, encarando a mão fechada. Dividido. Queria chamá-la, insisti, mas sabia que a deixaria em pânico. A sensatez venceu. Levantou, casaco, chamou Zé. Vamos, disse Augusto. Zé pegou as chaves. Carro em silêncio até o bairro das Acácias. Luzes estaçadas. Augusto observava pela janela. Crianças brincando, senhoras voltando, casais conversando. A casa pequena apareceu. Humilde, porta simples, jardim de manjericão. Mas agora era diferente. Augusto não observava, agia. O carro parou. Augusto parado, mão na maçaneta, coração em dúvida entre dever e respeito. O senhor tem certeza? Zé perguntou. Augusto inspirou. Eu tenho. Saiu. Cada passo carregado de significado. Não era só uma visita. Era um pedido silencioso de perdão. Reparação de injustiça. Bateu a porta. Lento arrastar de passos. Abriu-se, revelando o rosto frágil da cuidadora de Sofia. Ela o reconheceu. O senhor é o vizinho da Dona Lúcia. Augusto sorriu. Sim, sou Augusto. Com licença. Posso entrar? A cuidadora hesitou, por vergonha. Olhou a sala simples, o sofá, as paredes, a televisão velha. Augusto sorriu com respeito. Não precisa se preocupar. Só queria conversar. Voz calma dissolveu resistência. Claro, pode entrar. Augusto entrou devagar, em terreno sagrado. Casa cheirava a café, roupa limpa. Simples, mas com alma. Cuidadora sentou. Sofia está descansando. Dona Lúcia foi ao mercado. Imaginei. Augusto respondeu. Na verdade, vim falar com a senhora. Ela o encarou. Comigo? Sim. Augusto sentou, olhou fotos na parede. Sofia criança, Dona Lúcia jovem, o pai. Voltou o olhar para a cuidadora. Estive aqui ontem, disse sincero. Choque nos olhos. Ontem? Augusto assentiu. Segui Dona Lúcia. Achei que escondia algo perigoso, preocupado. Achei que estava em risco. Achei muitas coisas, todas erradas. Baixou a cabeça, envergonhado. Cuidadora arregalou os olhos, mas sem raiva. Só tristeza. Augusto continuou. Vi ela cuidando de Sofia. A força dessa menina. O cansaço, o medo de não conseguir. O quanto ela ama Sofia. Cuidadora levou a mão ao peito emocionada. Ela sempre foi assim, forte demais. Augusto inclinou-se. Por que nunca pediu ajuda? Por que não contou? Olhos marejados. Porque Dona Lúcia acredita que fraqueza não paga conta. Sabe que admitir que está difícil é pedir demais. Já perdeu gente demais, para arriscar perder a capacidade de cuidar da neta. Augusto sentiu uma fisgada. Ela acha que se disser a verdade, vai perder essa capacidade? Cuidadora enxugou uma lágrima. Tenho certeza. Silêncio pesado. Augusto absorvia. Dona Lúcia vivia com medo de ser descartada, de perder tudo, de não sustentar Sofia. Ele desconfiou dela. Cuidadora completou. Não a culpe. Dona Lúcia aprende a ser forte cedo. E quem aprende isso, não pede nada. Augusto fechou os olhos. Verdade dura e bonita. A porta abriu. Dona Lúcia entrou com sacola. Viu Augusto, parou. Coração na boca. Senhor Augusto, gaguejou, atordoada. O que faz aqui? Desespero. Juro que não fiz nada. Juro que cumpro o meu trabalho e com Sofia. Dona Lúcia, Augusto interrompeu, firme, mas gentil. Não está sendo acusada. Parou. Alívio não veio. Augusto deu um passo. Vim aqui porque precisava entender e agora entendo. Abaixou a sacola. Não queria que soubesse. Lutando contra lágrimas. Isso é assunto meu, responsabilidade, eu dou conta. Sempre dou conta. Dona Lúcia, Augusto disse baixo.
Ninguém dá conta de tudo sozinho. Frase, um golpe. Lágrimas escorreram. Se eu não conseguir mais cuidar da minha neta, soluçou. Não teria como ela viver. Não tenho mais ninguém. Não posso falhar. Augusto sentiu a garganta fechar. Aproximou-se. A senhora vai cuidar de Sofia. Não vai falhar. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Dona Lúcia fechou os olhos. Eu segui a senhora, Augusto confessou. Achei que me protegia. Protegia meu bairro. Mas quem precisava de proteção era a senhora e Sofia. Dona Lúcia levou as mãos ao rosto, chorando de vergonha e alívio. Cuidadora observava. Augusto respirou. Dona Lúcia, não vim tirar nada. Vim lhe dar condições de respirar, só isso. Ela o encarou. Augusto continuou. A partir de hoje, Sofia terá acompanhamento médico custeado por mim. A senhora não se preocupe mais com tratamentos, nem com as contas da casa. Não como esmola, mas como responsabilidade. Quem cuida de outros, merece ser cuidado. Dona Lúcia desabou em lágrimas. Não sei como agradecer. Augusto sorriu. Não precisa, basta aceitar ajuda. Dona Lúcia levou a mão ao peito, sentindo alívio. Não estava sozinha. Augusto soube que nunca mais permitiria isso. Conversa longa, sincera. Cuidador agradeceu. Augusto deixou claro que não era herói. Não era caridade. Era humanidade. Saiu, Dona Lúcia o acompanhou. Noite, luz amarela do poste. Ela respirou fundo. Senhor Augusto, obrigada. Ele a encarou. Dona Lúcia, só prometa uma coisa. Ela ergueu os olhos. Prometa que nunca mais vai carregar tudo sozinha. Hesitou, mas assentiu. Eu prometo. Augusto devolveu o sorriso. A vida dos três havia mudado. A noite estava silenciosa quando Augusto voltou para o carro. O ar da rua parecia diferente, menos pesado. Algo nele havia repousado. Zé abriu a porta. Augusto parado, olhando a casinha. Luzes internas apagando. Tá tudo bem, senhor Augusto? Perguntou Zé. Augusto assentiu. Pela primeira vez, acho que sim. Entrou. Porta fechou com um clique suave. Carro afastou-se. Augusto olhava pela janela. Sombras, fachadas, postes, tudo humano, real, diferente de seu mundo. Chegou em casa. Silêncio absoluto. Casa maior, mais vazia. Passou pelo hall. Cada degrau lembrança de sua distância. No quarto, tirou o casaco, sentou na beirada da cama. Imóvel. Imagem de Dona Lúcia chorando, aceitando ajuda. Convite à reflexão. Pensou em seu papel. Arquiteto, chefe, vizinho rigoroso. O homem que não confiava. Aprisionado por anos, Dona Lúcia, sem perceber, abriu uma porta. Humanidade. Manhã seguinte, Augusto desceu cedo, cheiro de café. Encontrou o Zé. Dona Lúcia já saiu? Perguntou. Ainda não, mas deve estar vindo. Assentiu. Não esperou na sala. Na varanda dos fundos, sol no jardim. 20 minutos depois, passos apressados. Dona Lúcia. Augusto levantou. Ela parou. Bom dia, Dona Lúcia, disse. Baixou a cabeça, tímida, adaptando-se ao peso menor. Bom dia, senhor Augusto. Caminhou à mesa. Queria conversar 1 minuto antes do dia. Engoliu seco, assentiu. Sentaram-se. Pensei muito, começou. Sobre ontem, sobre a senhora, sobre tudo. Mãos entrelaçadas, dedos inquietos. Augusto continuou. Sempre fez muito mais que o dever. Colocou sua dor de lado. Manteve-se forte, mesmo desmoronando. Desviou o olhar, emocionada. Mas hoje isso acaba. Não precisa esconder força. Não quero vizinha incansável. Quero ser humano respeitado. Dona Lúcia fechou os olhos. Vou tentar, murmurou. E eu vou ajudar, Augusto respondeu. Isso não é bondade, é justiça. Dona Lúcia ergueu o rosto, surpresa. Ele concluiu. Ontem aprendi mais sobre dignidade do que em toda a minha vida. A rotina mudou. Dona Lúcia mais leve, passos menos urgentes. Respirava mais. Sofia, com o médico de Augusto, iniciou cuidados. Notícias das consultas, olhos de Dona Lúcia brilhavam esperança. Augusto observava.
não salvador. Mas quem entendeu que cuidar era papel de quem tinha muito. Semanas se passaram. Um dia, Augusto pegou o carro, dirigiu à praça tranquila. Bancos de madeira, árvores antigas. Ali passava com Clara. Sentou, observando crianças, casais, idosos no dominó. Refletiu. Sempre acreditou que pessoas se aproximavam por interesse. Nunca baixou a guarda desde a morte da esposa. Viveu desconfiando, vigiando, calculando. Ironicamente, quem abriu brecha na muralha não foi poderoso, influente ou próximo. Foi a vizinha silenciosa, a mulher que caminhava com cuidado, a avó que escondia a dor para proteger a neta. A pessoa que jamais pediu nada e por isso merecia tudo. Augusto fechou os olhos. Vento no rosto. Paz o invadiu. Pela primeira vez, não se sentia sozinho. Um dia, Dona Lúcia cedo para o ponto. Encontrou Augusto na varanda. Ele sorriu. Dona Lúcia, tenho novidade. Arregalou os olhos, receosa. Problema? Nenhum, riu. Pelo contrário, preparei algo especial para Sofia. A reforma da casa dela começa segunda. Dona Lúcia levou a mão à boca. A reforma? Augusto assentiu. A casa é boa, tem base firme, só precisa de dignidade. Isso, Dona Lúcia, a senhora já deu ao mundo. Hora de receber um pouco de volta. Dona Lúcia chorou. Sem vergonha. Abraçou Augusto. Gratidão sincera. Primeiro gesto de proximidade. Ele retribuiu. Obrigada, sussurrou. Por ver a gente, não virar o rosto, não tratar como peso. Augusto respirou fundo. Dona Lúcia, vocês nunca foram peso. Foram luz. Reforma começou. Casa arejada, segura e iluminada. Sofia ganhou corrimão, piso novo, ventilação, quintal para sentir o sol. Nada grandioso. Apenas dignidade. Dia da entrega, Dona Lúcia entrou na casa renovada. Olhos marejados. Minha flor, olha isso. Sofia tocava paredes. Passado curado. Augusto observava da porta, discreto. Sofia disse a frase que marcaria a vida dos três. Vovó, quando a gente encontra alguém que ajuda sem humilhar, esse alguém vale ouro. Dona Lúcia olhou para Augusto. Augusto olhou de volta. Silêncio com mais verdade que palavras. Naquela noite em casa, Augusto escreveu algo num papel. Guardou na gaveta, respirou, sorriu. A vida mudou. Não por dinheiro, mas por compreensão. Nunca mais veria o mundo da mesma forma. Nunca mais veria Dona Lúcia como só vizinha. Vê-la-ia como sempre foi. Mulher forte, coração gigante, alma que mesmo ferida, cuidava de todos. Lembrança viva de que humildes carregam a maior grandeza. Assim um vizinho desconfiou de quem mais merecia confiança. Uma mulher idosa carregou o peso do mundo sozinha. Uma neta guardou a dignidade de sobreviver sem reclamar. Cada um aprendeu o que a vida ensina. Força não é carregar tudo. Grandeza não é dinheiro. Verdade não mora nas aparências. Augusto descobriu tesouros nas pessoas ao lado. Dona Lúcia aprendeu que aceitar ajuda não diminui. Ali, a vida floresce. Sofia confirmou. Quem ajuda sem humilhar, planta algo que nem o tempo apaga. Coração se abre, vida muda. Dignidade respeitada, todos crescem. E agora eu quero saber de você. Se fosse você no lugar do Sr. Augusto, também teria desconfiado e seguido sua vizinha? E se fosse você no lugar da Dona Lúcia, contaria a verdade logo no início ou esconderia tudo para não correr o risco de não conseguir cuidar de Sofia? Quero muito saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo. Sua opinião faz toda a diferença. Aproveita para me contar de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Até a próxima história.